Essa é uma dúvida muito frequente de quem quer começar um acervo de louças ou até mesmo preparar mesas postas e não sabe por onde começar. O que você precisa ter, quais são as melhores escolhas, o que comprar, como iniciar um acervo de louças na sua casa. Eu sempre oriento que a melhor aquisição é a mais neutra, porque a partir delas você vai começar a montar um acervo na sua casa e com as peças mais neutras você consegue fazer várias composições e também você não se limita, né? Eu vejo que é muito comum as pessoas comprarem a primeira louça com estampas, né? Como exemplo essa aqui, ou um prato, ai que lindo, a pessoa olha um prato todo estampado, compra para ser o primeiro jogo. Então, gente, já pensou você usar todo dia na sua mesa uma louça como essa daqui? Ela vai limitar bastante, também vai enjoar. Então, o que eu sempre aconselho? Pratos neutros. Eu recomendo, olha só, pode ter um pouquinho de um design diferente, né? Essa daqui é uma porcelana, então olha só, ela tem um design bem levezinho, é um off-white. Então eu uso muito esse prato aqui, é um prato raso, então você sempre tem que ter ele também. Olha só, um branquinho, que é um pouquinho mais tradicional, né? Mas ele também é muito utilizado. Então eu sempre recomendo, inicie com um prato neutro, né? Um prato claro, para que você consiga fazer várias mesas postas e depois você vai comprando peças diferentes para montar o seu acervo, né? A gente sempre fala que depois que você começa a fazer montagem de mesa posta é uma paixão. Você acaba deixando de comprar roupa, deixando itens pessoais para você comprar itens de mesa posta, porque é um vício, você vai se apaixonando, gente, é maravilhoso. Então a mesma coisa serve para os outros itens. Aqui eu trouxe guardanapo de tecido. O guardanapo de tecido, ele sempre vai dar sofisticação, né? Quando você quer preparar uma mesa um pouco mais sofisticada. No dia a dia, eu uso o guardanapo de papel muitas vezes, né? Porque ele facilita, é mais prático. Mas quando você vai preparar uma mesa para receber alguém, ou você quiser uma mesa um pouco mais elaborada, eu indico o guardanapo de tecido. Então compre também guardanapo de tecido mais neutro, que aí você usa com um porta-guardanapo de flor, porta-guardanapo diferente, faz uma dobradura diferente, né? Que ele já vai dar toda a diferença na mesa posta. Os lugares americanos, né, tem aquele dilema, lugar americano ou uma toalha de mesa. Os lugares americanos, eles são como as toalhas de mesa, mas eles são muito mais práticos. Então, se você vai preparar uma mesa no dia a dia para dois, né, para uma família pequena, o ideal é você utilizar os jogos americanos, porque eles ficam muito mais práticos. E quando você for utilizar o lugar americano, você não usa a toalha, tá? Os dois têm a mesma finalidade. Então, se você for colocar a toalha de mesa, não sobreponha o lugar americano, tá ok? Então, as toalhas de mesa também, ó, uma neutra, uma branca, com, né, bem sutil aqui, o bordado. Então, eu também recomendo uma toalha clean. Depois você vai comprando outras toalhas de mesa, olha só, com estampa, né? Aqui na borda também, então ele facilita bastante, você vai fazendo o seu acervo conforme o seu gosto, mas lembrando que é essencial, né, e muito mais prático você comprar itens mais claros para você iniciar o teu acervo. Os jogos americanos, eles têm de dois formatos, o retangular, né, ou o redondo. Tá? Os dois são jogos americanos. Tem muita gente que confunde suplá com jogo americano. E depois eu vou falar para vocês sobre essa diferença, tá? Então, os jogos americanos ou retangulares ou redondos, tá? Você vai colocar eles sobre a mesa. Olha só, tem os retangulares. Esse menorzinho aqui, ele até é ideal para o café da manhã. Eu gosto dele bastante, sabe? Porque ele fica bem mais prático, esses retangulares. Então, olha só, para mostrar para vocês. Claro, né, com linho também, o linho é muito bonito. Esse aqui, ele chama bastante atenção. Muita gente elogia esse lugar americano, porque ele é muito prático, com bordado bem leve também. Olha só, branquinho, né, o jogo americano. Então, eu vou fazer aqui uma montagem de mesa para vocês verem como dá muita diferença a montagem da mesa posta, tá?
Então, vou colocar aqui, ó, o lugar americano, já vou falando pra vocês, com um prato neutro, que é o que eu gosto bastante, eu uso muito, né, o prato neutro, esse daqui. Então, você sempre vai colocar no centro dele, tá? E quais os outros itens essenciais para ter na mesa posta, tá? Os copos, eu sempre falo que os copos de vidro ou de cristal, eles são mais práticos, né? Hoje em dia a gente tem aqueles copos coloridos, copo verde, taças coloridas, mas inicie, né, o seu jogo com taças claras, né? Porque é aquela regra, né? O menos é mais. Então você sempre vai acertar colocando menos do que colocar muita cor na sua mesa, tá? Então, assim, eu gosto sempre de utilizar as taças, tá? Taça para água. Se você quiser, você pode utilizar o copo também, não tem problema. As jarras também de vidro, né? Eu gosto bastante de pôr a mesa, servir já a bebida numa jarra, fica super bonito. E as taças também de vinho e taça para água também são super importantes. Então, você compre um jogo de taça para vinho, porque com certeza, principalmente num jantarzinho romântico, tem que ter, né? Eu vou ensinar depois vocês a fazerem uma mesa romântica. Aí eu até vou contar aqui para vocês agora que eu conquistei o meu marido fazendo mesa posta, gente. Eu não tinha, eu sempre fiz para mim, né? Mas aí a gente começou a namorar, a gente fazia uns jantarzinhos aqui e ele ficou assim impressionado, porque ele nunca tinha conhecido ninguém que cuidava, que preparava, ou que cozinhava. Então assim, depois que a gente começou a namorar, que eu comecei a frequentar a casa dele, aí eu comecei a preparar, né, as refeições, e era muito gostoso, porque enquanto eu preparava ali, ele fazia companhia, a gente conversava, ia tomando uma tacinha de vinho, e é gostoso esse momento, né, você envolver a pessoa ali junto contigo, porque é uma ocasião especial, você torna o momento muito mais importante do que você simplesmente chegar na casa da pessoa e falar, vamos pedir um iFood, come de qualquer jeito, ou até mesmo quando a pessoa te recebe, nem prepara uma mesa, vocês vão direto para a sala, fica assistindo TV, né, na frente e come muitas vezes na frente da televisão. Então, olha a diferença, né, de duas ocasiões totalmente diferentes. Você vai dando para a pessoa o valor que ela merece, né? Você vai propiciando para ela esses bons momentos e isso também agrega valor à sua pessoa, né? Os homens, eles dão muito valor a isso, para as mulheres que cuidam, para as mulheres que têm atenção, cuidam dos detalhes, né? Aqui na academia vocês estão aprendendo tanta coisa legal. Eu assim me identifiquei muito com a Nicole no perfil dela, porque ela tem uma percepção, né, dos relacionamentos que hoje em dia é muito difícil a gente ver. E até elogio muito ela, né, porque ela deve ser muito criticada, né, pelas correntes opostas aí, né, dessa feminilidade. Mas é a nossa essência, a gente tem que olhar pra gente com amor, com aceitação, perceber que é o nosso papel cuidar da casa, preparar um almoço, preparar um jantar gostoso, arrumar a mesa. E é tão gostoso isso, vocês vão ver que vai propiciar momentos eternos e que vocês vão ser muito valorizadas cuidando desses detalhes, né? Então, vamos voltar aqui para a aula, que eu já falei, contei história aqui para vocês, mas vamos voltar ao que interessa. Então, olha só, as taças também são muito importantes, taça de vinho e taça para vinho tinto, para vinho branco. Também vou falar das diferenças das taças, tá? E a posição depois também, quando a gente vai para as regrinhas de etiqueta, mas são muito simples. Outra coisa também que é importante você investir é num faqueiro, tá? Um faqueiro também, um faqueiro clean. Olha só, ele faz muita diferença na mesa posta. Vocês acham que não? Mas se eu colocar aqui um garfo e uma faca super simplesinho e colocar um pouquinho mais refinado, vocês vão ver a diferença que vai dar esteticamente na mesa, né? As pessoas ligam pra estética, porque o bonito também impressiona, né? A gente não se arruma, a gente não passa uma maquiagem pra ficar bonita, pra impressionar, né? Então acontece a mesma coisa com a mesa posta. Você não vai pôr a mesa de qualquer jeito, você vai escolher o melhor,
né? O melhor que você tem para aquela ocasião. Então, olha só, eu vou mostrar aqui esse jogo para vocês, mas não é marketing, tá? É só porque eu gosto muito dessa marca e ele tem vários jogos bem clean, é da St. James, tá? Então é um faqueiro que é praticamente completo. Você vai ter o garfo de mesa, que é o maior, tá? Utilizado para as refeições principais. A faca de sobremesa, tá? Que ela é um pouquinho menor e vai ao lado sempre que a gente for servir uma entrada. O garfo de mesa, que é o maior, e o garfo de sobremesa, que a gente utiliza também aqui na lateral. Sempre que a gente vai servir uma entrada e depois o prato principal, tá? Então, gente, é uma combinação super simples aqui que vocês vão fazer. Aqui também a gente coloca o prato de sobremesa, quando a gente vai colocar os outros talheres, tá? Colocando aqui a posição, a taça para água e a taça para vinho, tá? Caso a gente vá servir. Então, olha só, com itens essenciais, uma mesa super clean, muito básica, né? Que vocês vão montar e já vai ter um novo visual. Coloca um guardanapo de tecido, né? Faz uma dobradura diferente, eu vou ensinar algumas dobraduras para vocês, né? Vocês podem até não colocar um porta-guardanapo e depois ter uma florzinha e colocar só uma pétala de flor sobre o guardanapo. Fica lindo. Vou fazer uma dobradura rapidinho para mostrar aqui para vocês como é super simples. É dedicação, é cuidado, sabe? Que a gente tem que ter dentro de casa, né? Que se a gente não fizer isso, não vai ser o homem que vai ter que fazer, né, gente? A gente tem que cuidar. Então, pode colocar o guardanapo, ó, sobre o prato ou do lado esquerdo, tá? Essas são as duas formas aqui, conforme as regras de etiqueta, para você utilizar o guardanapo. Então, com essa combinação, com essa composição, você consegue fazer várias mesas postas. Então, invistam aí num prato neutro, tá? Para vocês fazerem diversas mesas postas. Um faqueiro, né? Um faqueiro de preferência sem muito design aqui, aqueles de madeira ou com muita cor, aqueles cabos coloridos, vão limitar bastante. Então, compre um de inox, assim, bem neutro, tá? Para você utilizar sempre e não tenham dó, tá? Utilizem sempre. Esse faqueiro aqui eu utilizo todos os dias aqui na minha casa. Eu tinha comprado ele e eu quase não usava. Mas aí quando eu e o Rodrigo, né, começamos a morar junto, eu comecei a utilizar todos os dias esse faqueiro aqui. A gente abandonou os faqueiros que ele tinha, né, que são os mais simplesinhos, porque eu gosto de todo dia preparar a mesa com o melhor que eu tenho. Então não tenham dó. Outra coisa também que é super importante vocês terem em casa são vasinhos, né? Vasinhos de cristal ou vasinhos de vidro para você decorar a sua mesa. Olha só, trouxe dois modelinhos para vocês aqui, vocês vão ver muito eu utilizando eles, tá? Porque eu gosto bastante e esses vasinhos são muito práticos, tá? Para você colocar um arranjo, decorar a mesa da sua casa, vai facilitar bastante, né? Porque você não precisa fazer aqueles grandes arranjos em esponja floral. Você tem um vasinho desse, você coloca um arranjo ali, vai facilitar, vai dar diferença. Vou mostrar para vocês aqui a primeira mesa que eu fiz para receber a família do Rodrigo, né? Quando eu conheci a família dele, eles me receberam na casa deles. Eu falei, agora a gente vai fazer um jantar para sua família. Essa primeira mesa que eu fiz para receber a família do Rodrigo. Então eu tinha conhecido já a família deles e eu falei, agora é minha vez de recebê-los, né? A gente preparou um jantar, fiz uma mesa de jantar, essa mesa que vocês estão vendo aí, com muito carinho. Eles gostaram muito, se sentiram muito bem, né? As pessoas se sentem queridas, você demonstra o teu carinho em receber a pessoa, a sua importância que você está dando para aquele momento, né? Então isso é muito importante. Comecem a dar mais atenção também a esse acervo de louças, a essas peças que vocês têm em casa, para vocês poderem proporcionar esses momentos na casa de vocês também, tá bom? No relacionamento, começar conquistando também com uma mesa posta. Tenho certeza que vocês vão colher bons frutos dessa dedicação, desse cuidado e desse carinho.